fazendo história. E aqui são as primeiras fotografias de Sorocaba. São fotografias do Júlio Gurski, um austríaco que veio para Sorocaba. São fotografias de 1895. Então, a reprodução das primeiras fotografias de Sorocaba. Essa sala aqui a gente monta como se fosse o nosso auditório. Então, a gente espalha cadeiras aqui e faz o primeiro atendimento nesse lugar. Aí, para cá, a gente começa um pouco da exposição do tropeirismo mesmo. Essa é uma das telas mais reproduzidas que fala sobre tropeirismo. Essa é a original do Ettore Marangoni, de 1954. O nome dessa tela oficial é Feira de Moares. Mas, eu e Sônia, para não confundir as pessoas, a gente rebatizou a tela. A gente brinca que ela é congestionamento no pedágio. Então, em cima da ponte do Rio Sorocaba, onde hoje está a nossa marginal, aqui a Avenida São Paulo, para cá centro da cidade, a gente tinha o último registro de animais vindos do sul. Esse último registro, como todos os outros, só era liberado depois do imposto pago da promissória assinada. Então a gente brinca que aqui tem uma tropa, a gente brinca não, é verdade, tem uma tropa, tem uma égua madrinha, os cargueiros da pionada e uma tropa solta esperando para passar em cima da ponte. Por isso o congestionamento de pedágio. Não era o lugar que se vendia os animais paravam no Morro do Araçoeba para lá. Até porque não ia caber. Em 1855 a gente vendeu 200 mil animais, não dava para parar na beira do rio. Mas como o Marangoni batizou essa tela de Feira de Moares, as pessoas confundem muito essa parte. Para cá a gente tem canastra, que seria uma caixa de transporte em lombo de burro. Essa especial de 1896, ela é usada aos pares, depois a gente vai poder ver ela montada direitinho lá, a gente tem mais no fundo. Aqui um mapa feito pelo Renato Sêneca de Safleury, de Sorocaba mais ou menos 1900, então é o centro de Sorocaba. O Renato Sêneca é legal porque ele fazia em qualquer coisa com qualquer material. Então ele também foi um historiador, um grande pesquisador e adorava desenhar. E normalmente papelão, caixa de sapato, caixa de camisa e lápis de cor. Bandeira de Sorocaba, como a gente sabe, o brasão de armas, o brasão na realidade conta a história da cidade. Se a gente for destrinchar esse brasão, a gente consegue falar de toda a nossa história. Capa, famosa capa 3 coqueiros, que vem mais ou menos em 1900, substituiu um pouco do Pala, né, criação do pessoal da Renner. Vem substituir o Pala Bichará, o Pala de lã batida, porque ele já é um material de lã prensada e impermeabilizado. Então, a partir de 1900, as pessoas começam a ter essa possibilidade de não se molhar montado. Lá em cima, outra tela do Marangoni. Já é de 76, se não me engano. É o Ferrador de Moares, é o nome da tela. Essa tela, na realidade, retrata uma tenda de ferreiro. Coisa muito comum, principalmente na entrada das cidades, porque a tropa que precisasse entrar, principalmente a tropa de carroça e tudo mais, que precisasse entrar na cidade, cidades que já eram calçadas, a tropa precisava estar calçada também. Além de fazer ferradura, que era só uma das coisas que esse ferreiro fazia, a gente tem que lembrar que as rodas dos carrinhos, carroças e tudo mais, todas eram de madeira ferrada. Também, exato. Então, ferramenta e tudo mais precisava ser feita no ferreiro. Então, é uma retratação do Marangoni e a tela chama Ferreiro de Moares. Essa aí é o Largo do Pito Aceso, também do Marangoni. Essa hoje é a nossa Praça 9 de Julho. Ela está pertinho do centro da cidade, lá, o finalzinho, o comecinho da General Carneiro. Essa praça, muita gente olhando isso, pensa que era um lugar de se encontrar para vender, comprar. Na realidade era mais uma praça, onde as pessoas tinham o costume de se encontrar. Então o Marangoni, quando retratou isso aí, retratou uma porcada pronta para vender, um carro de boi lá no fundo, o Portal dos Aveiros, que era uma casa de um pessoal, uma família portuguesa que veio para Sorocaba. Hoje é um prédio no lugar dessa casa, foi mantida a fachada dessa casa. Então uma retratação seria quase que a entrada da cidade, né? Porque dessa praça para baixo já era centro da cidade, então já se chegava. Era o lugar mais perto que as pessoas não precisavam chegar no centro. Sim. Nessa vitrine a gente tem bem a diferenciação do que é tropeiro e do que são as outras coisas. A parte de baixo, a prateleira de baixo, a gente tem tropeiro, comerciante de burro e mula. Então tá aí o tropeiro e sua tropa de negócio, uma égua madrinha, um cargueiro para ele transportar suas coisas e a tropa
tropa que ele vai vender. O produto principal dessa pessoa é burro e mula. Se a gente for na prateleira de cima, a gente já vai ter o transportador de coisas. Então, esse aqui é o vendedor de queijo, é o vendedor de pano, é o vendedor, é o transportador por si só, mas o produto principal, a mercadoria que ele negocia, não são os animais, não é o burro e a mula. É o que esses animais transportam. Então a grande diferenciação do tropeiro para o transportador é: o tropeiro tem como mercadoria principal burro e mula, e o transportador, o tropeiro de carga, como a gente chama, produto principal, o que ele transporta nos burros e nas mulas. Um pouco de embocadura, né, de freio. Então a gente tem uma variedade gigante de embocadura, cada uma com um tipo de perna diferente, com um tipo de bocal diferente, cada uma, vamos dizer, com uma função para um tipo de bicho, algumas maiores, outras menores, algumas mais trabalhadas, outras menos trabalhadas. Aí a gente tem um pouco dessa variedade de modelo de bocal, a parte interna da boca, que a gente fala que tem bocal paulista, tem bocal mineiro, tem bocal militar, então são vários tipos que a gente tem. Nessa outra aqui a gente tem os cabeções. Cabeção, na realidade, é uma ferramenta que vai auxiliar ao freio. Então ela vai parar no focinho, na frente do bicho, e vai auxiliar o freio nessa condução do animal. Espora, alguns modelos de espora, lembrando que esses tropeiros principalmente andavam descalços, né? Então muita gente confunde, achando que espora e tudo mais tem que ser calçado. Não, tropeiro principalmente era muito pobre e couro era muito caro. Muitos desses andavam descalços. A parte do meio dessa prateleira a gente brinca que é a mula ostentação, como diz a Sônia. Então a parte de enfeite, a parte de prataria. Se a gente for pegar os gaúchos, os argentinos principalmente, a gente vai ter a prataria muito maior no arreamento do que a nossa. Até porque tinha prata em quantidade lá, então as peças são muito mais enfeitadas de prataria do que a nossa. Aqui a gente tem algumas peças de enfeite, tanto de fivela de cinta quanto as peças da República, que eu gosto muito. Estribos de picaria, que é uma confusão muito grande, são esses estribos de poropé, são estribos menores, muita gente acha que é infantil, mas na realidade é o de picaria, que a gente usa ou de bota garrão de potro ou descalço, por isso eles são menores. Na parte de baixo, um pouco de estribos também. A sapata lá no fundo é um estribo feminino, né? Algumas picarias, alguns estribos maiores, outros menores, de usar descalço. Uma quantidade de estribos para poder diferenciar. Reios de estralo, que são peças de advertência, né? A gente brinca, a gente não precisa ficar gritando com o burro. A gente dá um estralo de rei, o burro já sabe o que a gente quer. Muita gente confunde também esse tipo de soiteira, como eles chamam, com chibata, com bater e tudo mais. E rei especificamente é reio de estalo. A capela que a gente tem num quarto que seria um quarto para receber visitas, né? Um quarto para um viajante ter um pouso, um quarto que não tem comunicação com a casa. Então a pessoa posa e no outro dia cedo vai embora, não tem contato nenhum com a parte interna da casa. E essa capela, a gente fala uma casa do padre, a gente resolveu pôr a capela aqui. Com certeza a capela na época do padre era naquela primeira sala onde a gente estava, mas na montagem de exposição a gente resolveu montar essa capela aqui. Além da questão do padre, a questão da religião do tropeiro também. Esse piso original também? Não é. Na construção dessa casa não existia tijolo ainda. Essa casa é inteira de taipa. Esse tijolo, o piso original era varvito, aquela mesma rocha da escada. No restauro em 1980, 79, 80, se achou por bem retirar todo o varvito que já tinha 200 anos e estava gasto. Ela é laminada, né? Ela vai soltando pedaços. E demolir as construções anexas que eram mais novas, que tinham aqui, e colocar o piso. Na época era um conceito que usava. Hoje a gente sabe que uma judiação, apesar das construções serem de 1800 e alguma coisa, sim, elas faziam parte do conjunto arquitetônico da casa. Mas se achava por bem preservar o patrimônio central e tirar o resto. Nesse corredor, essas duas paredes, elas são de taipa de mão. São só essas duas paredes da casa que são de taipa de mão, pau a pique.
O restante da casa é tudo a taipa de pilão. Então, a taipa de mão é essa armação de bambu que tem o barro colocado com a mão. O restante da casa é só barro batido, não tem armação de bambu, não tem nada. Por isso são paredes largas, de 80 a 90 centímetros, que é só estrutura de barro.